neste sábado de rodada no Campeonato Brasileiro, hein? O Cruzeiro só joga neste domingo, a rodada inclusive vai até segunda-feira. É isso aí, esse sábado assim, de rodada de Campeonato Brasileiro e amanhã tem o Cabuloso em campo. Quem é Matheus Cunha? Vamos dar uma faladinha, uma falada, né? Uma falada? É isso aí, vamos falar sobre o Matheus Cunha. E Vasco também vai ter desfalque contra o Cruzeiro. Cruzeiro, né, se for titular, se não for titular, o Cruzeiro, cara, ele não pode pensar em empate nem derrota. É só vitória que o Cruzeiro tem que pensar. E também vai ter jogo aí entre Cruzeiro e Atlético no futebol feminino. Mas antes a gente pede aí para você deixar aquele like, né, cabuloso. Se você não inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso canal, acione o sininho para ser notificado aí quando tiver vídeo novo. Pessoal. E vamos ver o que nosso amigo Samuel Venâncio tem, né, para falar com a gente aí sobre os jogos que vai ter no Campeonato Brasileiro. Neste sábado de rodada no Campeonato Brasileiro, hein? O Cruzeiro só joga neste domingo, a rodada inclusive vai até segunda-feira. Teremos neste sábado em Salvador, Vitória e Atlético Mineiro. No Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo. Os jogos deste domingo, Internacional e Bahia em Porto Alegre, Santos e Corinthians, mando do Santos, Fluminense e Atlético Paranaense, Coritiba e Remo, Palmeiras e Mirassol, Cruzeiro e Vasco, Red Bull Bragantino e São Paulo. Na segunda-feira, fechando a rodada de número 6, Chapecoense e Grêmio. O Cruzeiro em campo neste domingo com a arbitragem de um paranaense. O que a CBF definiu, inclusive tem um retrospecto muito bom em jogos do Cruzeiro. O Lucas Tomara que dê sorte aí pro Cabuloso, né? Ele que é do Paraná, apitou alguns jogos no ano passado, Lucas Paulo Torezin. E o árbitro de vídeo é o Adriano de Assis Miranda, ele que é de São Paulo. O Cruzeiro fecha a preparação na tarde de hoje na Toca da Raposa 2. Matheus Cunha já está mais do que definido, que é o substituto aí do Cássio. Rapaz, Cruzeiro confiando muito no jogador, a princípio não busca goleiro no mercado, o Otávio será o reserva imediato, Marcelo Heráclito o terceiro goleiro, mas hoje o principal na Toca é Caio Jorge. Vamos ver se ele vai a campo para fazer alguma atividade. O Caio Jorge, desde o título do Campeonato Mineiro, ele não treinou com o grupo pela necessidade, pela situação de tabela. Claro que a ideia é tentar ter o Caio Jorge neste domingo, mas se ele não der uma resposta positiva neste sábado, aí não tem como e o centroavante desfalcaria o Cruzeiro em mais uma rodada, o que seria uma baixa muito considerável. Demais. De qualquer forma, Chico da Costa e Ney Servídia Real são aí as opções para o técnico Tite em caso de o Caio Jorge não conseguir se recuperar. Vamos ver se o Tite faz alguma outra alteração. Por ordem médica, no gol ele muda. Por voltar de suspensão, William deve retomar a condição de titular. Bom, o restante da equipe temos que aguardar. O restante deve ser a mesma. E essa questão do William, a questão do William voltando aí, o William tá jogando feijão com arroz, tá como se diz, tá em paz ali com a torcida. Não é aquele que, né, nossa, um jogadorzaço, mas tá ali na miúda, né? Só que eu tô querendo ver o Cruzeiro dar mais oportunidade no Matheus, o Cauã Moraes, apesar que ele está vindo de contusão, né? Então vai ter que ser aos poucos, né? Vamos ver o que vai rolar mais para frente. Mas a equipe do Cruzeiro com certeza vai ser a mesma ali, com essa dúvida sobre, né, Lucas Romero vai ficar um tempo mais afastado. E Caio Jorge ali na frente. Cara, eu não sabia que ele fazia tanta falta o Caio Jorge ali na frente, hein, cara? E fez falta, né? Aí pensar bem. Menino do céu. Ficou sem referência. Mas eu acho que o Neiser tá faltando um golzinho para ele. Assim que ele marcar o golzinho dele, ele tem futuro, esse menino ainda. Tem futuro, ele desloca bem na área. Esse facão, como vocês dizem, saída diagonal aí, ele tá fazendo bem. Tá faltando o golzinho dele, né? Deu mole lá, né? No jogo passado, tocou pro jogador do Flamengo fazer o gol, né? Sem querer, querendo, mas tocou.
E da próxima ele vai acertar, né, rapaz? E Matheus Cunha, né, rapaz? Vamos dar uma olhadinha aqui. No Matheus Cunha, menino. O Cruzeiro terá um novo goleiro titular para a sequência da temporada 2026, né? Matheus Cunha, de 24 anos de idade, será substituto de Cássio, que sofreu lesão aí, multiligamento do joelho esquerdo na partida. Pode ficar até o resto do ano, hein, rapaz? É isso que é o problema. Cara, eu reparei, entre os 4 goleiros, igual eu falei no vídeo passado, entre os 4 goleiros, parece que ele é o menorzinho. Dá uma impressão ruim, rapaz. Não sei se vocês lembram do André, que tinha no Cruzeiro, foi até campeão da Copa do Brasil em cima do São Paulo. Era o André que era no gol. Você falava que ele tinha um bracinho curto, que ele era mais pequeno e tinha um braço mais curto. Mas ele ajudou, né? Naquele título do Cruzeiro ali, ele defendeu uma bola no final do jogo ali, acho que é do Kleber, rapaz. O zagueirão ali que cabeceou, que amarrou, ele salvou. O Giovani tinha acabado de marcar o segundo gol de falta. E o Cruzeiro conseguiu sagrar campeão da Copa do Brasil. Voltando aqui ao Matheus Cunha. O Clube Celeste não divulgou o tempo estimado de recuperação de Cássio. Acho que é só depois da cirurgia direitinho que vai saber. Né? Segundo a apuração, né, do jornalista, o ex-corintiano deve levar, no mínimo, 8 meses, né, para voltar aos gramados. Uma coisa é porque é o tipo de lesão, né? Então algumas pessoas falam, alguns médicos falam, né? Ele vai passar por cirurgia ainda, então pode demorar muito tempo. Matheus Cunha foi revelado pelo Flamengo em 2021, mas antes teve passagem pelo categoria de base de São Paulo, clube pelo qual permaneceu durante 5 temporadas. Depois de deixar aí o tricolor, ele se firmou como titular absoluto na meta do Flamengo, mas fez parte do elenco vitorioso, entendeu? E não, ele nunca se firmou, né, como titular. Eu falo, esse negócio de goleiro mais baixo tem hora que, né, dá aquela sensação que dava para um outro goleiro maior, dava para um outro ali, mas se ele tiver impulsão boa, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, a questão de buscar o goleiro, necessidade nenhuma, né, gente? Porque o Cruzeiro contratou esse goleiro para ser o substituto do Cássio. E já tem 2 goleiros, né? O Cruzeiro tinha 4 goleiros, 2 goleiros, o Otávio e o outro, né? Que é reserva. Então, não tem problema nenhum. Então, ele começou na carreira no São Paulo e foi para o Flamengo. E aí entrou em algumas partidas, mas nunca se firmou como titular no Flamengo, né? Apenas goleiro reserva. Não vai trazer um goleiro titular de um time para ficar no banco aqui, é meio difícil, né? Então, eu acho que o Cruzeiro poderia ter dado chance os goleiros mais novos aí. Apesar que a última vez que o goleiro reserva do Cruzeiro entrou em campo, ele estava meio nervoso, né, rapaz? Sem ser o Matheus. Sem ser aí o Matheus Cunha. Ele estava nervoso, rapaz. Então, vamos ver o que rola nisso aí, né, rapaz? Menino. E aí, Vasco da Gama vai jogar contra o Cruzeiro. Vai ter desfalque, hein? Vai ter desfalque, mas a gente não pode preocupar, importar com esse negócio de desfalque, não, gente. Porque o Cruzeiro precisa da vitória de todo jeito, precisa de ganhar, né? Se ganhar de todo jeito, sendo titular ou não sendo titular. O técnico Renato Gaúcho chegou com vitória pelo Vasco diante do Palmeiras, mas terá problema para o confronto com o Cruzeiro. O principal jogador da equipe em sua estreia terá que cumprir a suspensão automática. Né? Trata-se de Diego Mendes, o volante marcou o primeiro gol na virada sobre o time paulista e foi muito participativo do duelo. Ele ainda foi eleito o melhor jogador em campo. No entanto, o camisa 23 entrou pendurado na partida. No final do jogo, recebeu o cartão amarelo e gerou uma verdadeira dor de cabeça para o Renato Gaúcho aí, para o jogo no Cruzeiro contra no Mineirão. Uma das opções é colocar Barros entre os titulares e atuar com 2 volantes defensivos. Hugo Moura começou o confronto em São Januário. Então, vamos ver como é que vai ser feito aí com o time do Vasco para enfrentar o Cruzeiro, né? Tietê é outro que foi titular no primeiro jogo
do novo comandante e nem nem pensa ficar fora diante da Raposa. Se escolher um time mais ofensivo, John Rocha pode surgir entre os titulares. Aí o Vasco está com 4 pontos em 5 jogos no torneio e deixou a lanterna da competição. E ao vencer o Palmeiras, ele passou o Cruzeiro, né? Isso aí é foda, né? Fazer o quê? O Vasco fez o que tinha que fazer, jogou em casa, ganhou do Palmeiras, na chuva danada lá, foi e ganhou do Palmeiras. O Cruzeiro deixou algumas escapar a vitória dentro de casa, principalmente aquele jogo que estava fácil contra o Corinthians, rapaz. Fácil. Cruzeiro até com jogador a menos, o Corinthians com o time todo reserva, tava fácil, não fazia gol, bola. Então não vai ter décimo de fazer gol não, cara. Tem que botar a bola pra dentro agora o Palmeiras tá sem o Caio Jorge. Tá sem o matador Caio Jorge, mas não tem problema não. Né? Vamos dar um jeito e vamos ter que ganhar esse jogo de um jeito ou de outro, sem coré-coré, vai ter que ganhar essa partida aí. Não tem como, né, gente? E aí o Cruzeiro vai jogar, o Cruzeiro feminino vai jogar contra o Atlético Mineiro e pelo Campeonato Brasileiro, né, rapaz? Vamos ver a situação das duas equipes aí. Né? Situação opostas, né, de Cruzeiro e Atlético que se enfrentam aí no feminino do Brasileiro. Cruzeiro e Atlético se enfrentam neste sábado, dia 14 às 16 horas, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As cabulosas estão invictas na competição. Quarta colocada aí na A1 com 4 pontos. A equipe comandada pelo técnico Jonas Urias venceu o Bahia na estreia por 2-0 e empatou o jogo aí contra o Santos, né, por 1-1. Então, o Cruzeiro tem 4 pontos, né? Empatou, ganhou o primeiro, perdeu o segundo. E o Atlético, ele perdeu o primeiro jogo e empatou com o Juventude. Perdeu o primeiro jogo para o Corinthians, então é um time forte, é considerado o melhor time do Brasil. E empatou contra o Juventude. Vamos ver como é que vai ser o jogo entre as meninas aí. Então, eu espero que as meninas também joguem bem e ganhem, né? Ganhem esse jogo. Vamos torcer também para que o técnico o treinador, vamos torcer também para que o Matheus Cunha, né, faça uma boa partida. Vou torcer que ele nem preocupe em fazer boa partida, que a bola nem vá nele direito. Né? Que a bola nem vá no goleiro do Cruzeiro neste domingo, jogo 8h30 da noite, contra o Vasco da Gama. Vamos lá, cabuloso, vamos para cima. Precisa de ganhar, gente. Não começar a ganhar agora, que senão, se não ganhar, o Tite vai voar. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Eita, nós.